o trabalho no campo dos assírios. O que nós temos hoje de registro arqueológico que parece que aconteceu foi a assolação de uma grande peste no exército assírio, por isso que eles não tiveram a oportunidade realmente de atacar e conquistar a tribo de Judá naquela época. E além disso também, nesse período, os assírios começaram a perder bastante o seu poder. Tanto é que, posteriormente, eles foram conquistados pelos babilônios. Então, nós vemos aí que, muito provavelmente, esse Emanuel se referia sim ao rei Ezequias, e não a uma figura messiânica desse tipo. Ainda existem outras opiniões também que apresentam que provavelmente poderia ser talvez o Emanuel como sendo o próprio filho de Isaías, mas atualmente é mais aceito mesmo como sendo Ezequias. E aqui cabe também uma nota de rodapé importante a respeito desse texto de Isaías 7 e 14, porque ele é muito utilizado pelos cristãos, justamente porque se tem na Bíblia a Septuaginta, que foi a Bíblia utilizada pelos cristãos como sendo a Bíblia de referência para a construção de muitos dos evangelhos contidos no Novo Testamento, bem como as cartas, em que se tem esse texto, então, em grego, como a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Emanuel, em que, para os cristãos, isto é uma referência clara a Jesus de Nazaré, o galileu que viveu cerca de 700 anos depois ainda de Acás. Só que esse termo virgem, ele na verdade é um pequeno erro que o tradutor cometeu ao transcrever a palavra que se encontra em hebraico, alma, que significa uma jovem moça e não necessariamente uma virgem, pela palavra em grego partenos, que daí sim significa virgem. Mas ele poderia ter traduzido apenas como virgem, partenos em grego, se a palavra hebraica fosse betulá, em que daí sim significa virgem. Então, muito provavelmente foi um pequeno erro, um pequeno deslize que o tradutor cometeu justamente ao traduzir do hebraico para o grego. E esse pequeno erro de tradução ele é muito curioso, que provavelmente se esse tradutor não tivesse cometido esse pequeno erro nessa palavra, muito provavelmente o cristianismo não teria desenvolvido toda a sua doutrina com relação à mariologia ao longo da história. Então, provavelmente, se não fosse esse pequeno erro, nos dias de hoje, nós não teríamos no cristianismo a ideia relacionada a toda a devoção à Virgem Maria. Então, muito provavelmente, não existiria muitos santos católicos que viram aparições de Virgem Maria. Não existiria, muito provavelmente, certas pequenas estatuetas de veneração à Virgem Maria, assim como grandes igrejas consagradas à Virgem Maria. Isso é uma ideia que, muito provavelmente, o cristianismo simplesmente não teria concebido. Isso porque também os historiadores, aqui fazendo também mais uma nota a respeito disso, eles consideram que essas narrativas que nós temos da natividade dentro dos evangelhos, tanto em Mateus e Lucas, elas não devem ser consideradas como narrativas históricas. Elas são, na verdade, narrativas teológicas, que se utilizaram de pequenas partes do Antigo Testamento, que é o chamado Bíblia Hebraica, que é assim que os cristãos denominam a Bíblia Hebraica dos judeus, para poder apoiar justamente as reivindicações de Jesus de Nazaré como sendo o Messias. E uma delas foi esse texto de Isaías 7,14, que na verdade foi apenas um pequeno erro de um escriba. E também os historiadores observam que, além de Isaías 7,14 não estar se referindo a uma virgem, ele não poderia ser utilizado também com relação a uma prefiguração ainda futura a respeito do Messias, principalmente com relação a Jesus de Nazaré, que aconteceu cerca de 700 anos depois de Acás de Judá, talvez até ainda um pouco mais, uns 750 anos depois. Porque todo o termo que nós encontramos ali em Isaías 7,14, ele está apresentado em hebraico como sendo algo que já aconteceu. Então, naquele momento do rei Acás, essa moça jovem já estava grávida. Então é por isso que se considera provavelmente que seja o filho de Acás. O Emanuel, então, é uma referência a Ezequias, e não ao Galileu, Jesus de Nazaré. Posteriormente,